amigo, minha amiga, tudo bem com você? Pega aí a lição da Escola Sabatina Vida, Morte e Eternidade desse quarto trimestre. Estamos avançando na lição número 3, cujo título é Entendendo a Natureza Humana. Que assunto maravilhoso e quantas dúvidas estamos tirando. O verso principal está em Gênesis capítulo 2, verso 7 e diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Que legal! E nesta quarta-feira, nós temos o tema Os Mortos Não Sabem Nada. Que legal! Para que a gente possa compreender esse assunto, nós temos que primeiro ler alguns textos que a lição pede na Bíblia. Vamos lá. Primeiro, Jó, capítulo 3, verso do 11 ao 13. Pega a sua Bíblia e leia aí. Salmo 115, 17. Salmo 146, verso 4. E Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Eu acrescento o verso 6 e o verso 10 também, ok? E ali nós vamos perceber que os mortos, eles dormem inconsciente, não há consciência. O morto, ele não sabe que está morto, ele não sabe que os parentes estão sofrendo, a Bíblia diz que na morte cessa tudo. Olha que interessante. Então nós temos que acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, como alguns acreditam de forma diferente. Não é assim. A Bíblia ela explica muito bem direitinho o estado dos mortos. Eles não sabem de nada. E, por exemplo, Jó capítulo 3, Jó sofreu. Você conhece a história de Jó no capítulo 1, ali no capítulo 2 também. E Jó, ele queria ter morrido ao ter nascido, porque, o que ele diz lá? Porque ele estaria dormindo em repouso. Olha que interessante, né? Sem saber de nada, sem sofrer, que ele estava sofrendo. Olha que coisa. Salmo 115, lá fala que o local onde os mortos são mantidos é um lugar de silêncio, porque os mortos não louvam ao Senhor. Então não existe essa ideia de que os mortos estão no céu louvando ao Senhor. Não, biblicamente falando, não existe isso, porque o Salmo 115 define isso. A Bíblia continua dizendo no Salmo 146, nós lemos aí, o Salmo 146 diz que não existe atividade mental para aqueles que estão em suas sepulturas, os mortos. Isso no verso 4 do Salmo 146. Eclesiastes 9 acrescenta mais ainda, diz: os mortos não sabem de nada, na sepultura não há obra, não há projetos, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Pega lá Eclesiastes 9, verso 5, verso 10. Essas declarações, então, elas confirmam o ensino bíblico de que os mortos são inconscientes, não sabem de nada. E outra coisa, a lição lá traz, a Bíblia ela não declara que existe um inferno eterno queimando lá. Não existe isso. Outra coisa, não existe purgatório. Em lugar nenhum da Bíblia a gente encontra isso. Ok? Para aqueles que estão perdidos e vão ter uma segunda chance. Não existe isso. E segundo, a Bíblia traz sim uma recompensa para aqueles que morreram ou que morrem em Cristo Jesus, ou seja, morreram fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Cristo Jesus. E a Bíblia diz num abrir e fechar de olhos, piscar de olhos, e esses mortos um dia serão ressuscitados por ocasião da volta de Jesus. Então a primeira coisa que a pessoa vai ver após morrer, ao abrir os seus olhos, é o retorno de Cristo Jesus. A lição ainda traz assim, que não existe diferença uma pessoa que está 1500 anos mortos e uma pessoa que está 5 meses morta. Ela não sabe a diferença de tempo, ela não tem essa contagem, porque a sua memória cai no esquecimento. Que você possa buscar viver Cristo Jesus para que um dia possa ser ressuscitado por ocasião da volta de Jesus. Um abraço e fique com Deus.